João 6, 22 a 40, Jesus, o pão da vida. Diz assim a palavra de Deus. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu? O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o pão que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, este virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Cristo. Meus amados irmãos, este é um texto do qual eu acredito que reflete muito os nossos dias, esses dias onde há apetite, onde o desejo que cada pessoa tem a respeito da vida, ele é crescente, é latente, é forte, é muito individual, mas também, ao mesmo tempo, é muito coletivo. E como os irmãos acabaram de ler, nós estamos aqui justamente diante de uma narrativa onde os fatos que aconteceram no ministério de Jesus, ainda na Galileia, o João, como este evangelista que apresenta o fundamento da divindade de Cristo, ele escreve esse evangelho para argumentar e provar que Jesus é Deus, que Jesus é o Filho de Deus, é o próprio Deus encarnado, é o Verbo que se fez carne. E neste texto em especial, ele fundamenta essa verdade, citando uma das primeiras declarações de Jesus Cristo sobre aquelas palavras famosas do eu sou, quando ele diz aqui: eu sou o pão da vida, que retratava muito a palavra que Deus deu a Moisés, quando Moisés perguntou qual era o nome dele, ele disse: eu sou, enviou a vós outros. Então Jesus Cristo estava citando a mesma palavra que o seu pai citou a Moisés, e por isso revogando para si a divindade. Daí tem toda a argumentação de João, que ele narra alguns sinais,
e vem com alguns ensinamentos de Jesus, intercalando, e com essas declarações: eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, eu sou a luz do mundo. E daí ele vai mostrando que tudo que foi escrito neste evangelho foi escrito para que crescem, para que vocês crescem, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, ou que Jesus Cristo é Deus. E ele disse que ele disse que se todos os sinais que Jesus operou tivessem sido escritos, com certeza não caberia neste evangelho. Então, este é um evangelho de grande profundidade para a igreja, mas também nos atendo, nos colocando especificamente no texto onde aqui estamos. Sabemos que neste capítulo 6 foi narrada a multiplicação dos pães, e 5 pães, 2 peixes, alimentou aquela multidão de 5.000 pessoas, fora as meninas, fora os meninos, as crianças e as mulheres, dos quais elevou o espírito daquelas pessoas, fazendo-as entender que o seu apetite por sobrevivência, pelo materialismo necessário para eles naquela época, devido a toda aquela situação histórica, política, religiosa daquela circunvizinhança, principalmente a Galileia, um lugar muito pobre. Então, eles foram até Jesus, depois de toda aquela multiplicação. Nós sabemos que o apetite, meus irmãos, é mais forte do que o próprio ser humano. Nós sabemos que a comida, ela é a principal fonte de nutrição para a sobrevivência, juntamente com a água. E é vital para a sobrevivência. A comida deve ser usufruída com prazer, com satisfação. Ela deve matar a fome, fome que mata. Depois da queda, a sentença para conseguir comida foi a seguinte: do suor de teu rosto comerás. E o que começa a acontecer aqui é que, depois dessa queda, comer, que deve ser um prazer, mas também o fruto de um trabalho, de prover a comida, e devido à entrada do pecado, isso se tornou um fardo. Apetite produz um desespero de insatisfação e uma busca pela prosperidade, para que a pessoa coloque fim no trabalho, e aí ela faça como disse aquele rico lá: descansa minha alma, porque você tem tudo de sobra e não precisa de mais nada. Porque o trabalho é penoso, o trabalho às vezes dificulta o alimento. Então aquelas pessoas, ao serem alimentadas por Jesus, elas correram até onde Jesus estava. Jesus acabara de ver que as pessoas, ao sentirem, ao perceberem o significado daquele milagre, iam levantá-lo como rei. Daí ele escapou, os seus discípulos ficaram por ali. Depois resolveram atravessar de Betsaida para Cafarnaum, e Jesus Cristo não foi com os discípulos naquele barco, foi pelo mar. Vocês sabem que tem a história que no meio do mar, à noite, Jesus aparece a eles numa tempestade, acalma a tempestade, e esse pessoal, essa multidão que foi até Betsaida, sabendo de que houvera uma multiplicação de pães ali, chega naquele lugar, Jesus não estava, e correm, vão, atravessam o mar da Galileia, até chegar a encontrar Jesus em Cafarnaum. Provavelmente Jesus vai até a sinagoga lá em Cafarnaum no dia do ensino. E ali eles começam a questionar Jesus com uma certa curiosidade: mestre, quando chegaste aqui? É uma pergunta bem interessante, porque na verdade eles estavam admirados não pelo curto espaço de tempo talvez que Jesus e os seus discípulos chegaram do outro lado, não foi tão curto assim, mas porque eles queriam algo mais. E o que eles queriam era, na verdade, satisfazer o apetite, o interesse material, de que eles comeram pão, ficaram saciados e descobriram ali um sinal para que a sua vida, ou a vida daquele povo, daquelas pessoas, a partir daquele instante, fosse representada por alguém, por alguém como Jesus, que poderia ser um rei, que os saciaria, que não deixaria mais passar por fome, que os satisfaria
materialmente com o pão que perece. E, portanto, Jesus os responde de forma divaga, de forma contrária do que eles perguntaram, sem ter nada a ver com a pergunta deles. Jesus diz que eles não estavam procurando os sinais. Eles não viram, não foi porque eles viram os sinais, aliás. Quer dizer, apesar de terem visto Jesus multiplicar os pães, e de terem visto a cura do paralítico, apesar de terem visto outras curas ali bem próximo àquele instante, antecedente àquele instante, eles não olharam para os sinais como deveriam olhar. Eles não olhavam para os sinais como apontando para Cristo, o Salvador, a solução da vida deles, mas eles olharam para o resultado dos sinais. O que este homem opera pode construir um novo mundo, pode construir uma nova estrutura, pode nos dar uma nova condição de vida. E eles foram capciosamente a Cristo perguntarem: quando chegaste aqui, o que é que pretendes fazer? E a resposta de Jesus: vocês comeram do pão, satisfizeram o apetite, mas eu vou dar um conselho a vocês: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Jesus aqui provavelmente estava se referindo no dia em que ele foi batizado lá por João Batista, e o Senhor disse: este é o meu Filho amado em quem me comprazo, e o apresentou ao mundo como a solução, como o Salvador, como o Messias. Os sinais que Jesus operava era para apontar que ele era o Filho do Homem, o Messias prometido, o Salvador do mundo, o Salvador de Israel, e não aquele que veio satisfazer os desejos materiais, o materialismo baseado na comida, a comida que se trabalha por ela e perece. Jesus não veio oferecer essa comida. Esse eu posso dar essa comida, mas na verdade vocês precisam de se esforçar. O esforço que vocês fizeram para vir até aqui, todo esse esforço que vocês estão gastando para vir até aqui, pelo pão que perece, é em vão. Vocês devem fazer um esforço pelo pão que subsiste para a vida eterna, pelo pão que vai além do material, pelo pão que não fica aqui, porque tudo que é passageiro, que é tocável, que é palpável, que é visível, passa, se vai. Mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. O pão que subsiste para a vida eterna não encontra na materialidade a sua substância. O pão que subsiste para a vida eterna está em Cristo, o Verbo vivo que se encarnou, que tinha poder de operar aqueles milagres, mas que tinha muito mais para dar além daqueles milagres. E ele disse: eu que vou dar o pão que vocês precisam, eu que dou o pão que vocês necessitam. O pão que não se acaba, que não se deteriora, o pão que não apodrece, o pão que não passa, o pão que não é material, o pão que vocês não podem suprir, o pão que vocês não podem fazer, o pão que vocês não conhecem a substância, mas é o pão que realmente mata esse apetite que está por trás dessa busca material que você tem, de toda essa guerra que você tem, de todo o sofrimento causado pelo pecado que o homem trouxe para o mundo. E afastado de Deus, ele busca satisfazer as suas apetites em tudo e qualquer coisa. Mas Jesus Cristo não dá qualquer coisa, e nem dá tudo que não esteja sob o domínio dele, que não esteja sobre aquilo que ele redime. Ele primeiro veio nos redimir, para que depois, juntamente com ele, nos faça herdeiro de todas as coisas. Prosseguindo, eles se dirigem para Jesus e perguntam assim: que faremos para realizar as obras de Deus? Se eu tenho que trabalhar, como é que faz essa obra aí? Eu quero saber como é que eu realizo a obra de Deus. Mas já está dizendo obra de Deus, não é sua. Não é a sua obra, é a obra de Deus. Você não faz a obra de Deus. Aí Jesus disse: a obra de Deus é essa, que vocês creiam naquele que ele enviou, naquele que ele enviou, naquele que por ele foi enviado. O pão que não perece está na mão, está na posse, está no poder de Jesus Cristo, enviado de Deus. Vocês precisam crer nele para receber desse pão que não perece.
Esta é a obra de Deus. Ou seja, não adianta o seu esforço. Esforço é como diz aquela velha música: é meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim, é crer em mim, é confiar em mim. Crer em Jesus Cristo. A única forma de receber o pão para a vida eterna, o alimento para a vida eterna, que Ele mesmo dá. Eles então pediram um sinal a Jesus. Jesus sabia do que eles estavam perguntando. Agora eles já não estão demonstrando apenas incredulidade, mas também perspicácia, dúvida, aquela dúvida que não é vinda da falta de conhecimento, mas do teste, de colocar Jesus à prova. Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deles pão do céu. Usaram a Bíblia, Salmo 78. Deu-lhe o pão do céu, Deus nos deu o pão do céu. Qual é o teu sinal? Você não é, por acaso você é maior que Moisés? Porque Moisés nos deu o pão do céu. E nossos pais comeram o pão do deserto. Jesus disse: não, eu vou dizer a verdade a vocês. Moisés não vos deu o pão da vida, no pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai que dá. Porque o pão do céu, o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Jesus estava dizendo o seguinte: o maná, ele serviu para aquele instante, mas Moisés apenas instruiu como que o maná seria usado. O maná é um tipo daquilo que haveria de vir, do verdadeiro maná que Deus enviaria depois. O maná perecia, apesar de que não foi Moisés que vos deu, foi Deus que deu, mas ele deu um maná perecível. Porém, o pão verdadeiro que meu Pai dá, ele não perece. Ele desce do céu para dar vida ao mundo. Esse pão que meu Pai dá, ele não é para o aqui e o agora. E o sinal que vocês querem está no próprio Filho. O sinal que vocês querem está na própria pessoa do Filho. Aquele que o Pai enviou é o pão do céu. Ele não é um tipo, ele é um antitipo. Ele não é a sombra, ele é um cumprimento. Ele é a substância. Ele é a verdade. Ele é a vida. Ele não tem fim. Ele veio do céu para dar a vida, porque tem autoridade celestial, tem autoridade do Pai. Não é como o maná que vocês comeram, que seus pais comeram e depois tiveram fome novamente. Ele disse: Senhor, dá-nos deste pão. Eu acho que vocês estão lembrados de alguma outra pessoa que disse isso para Jesus também, não foi? A mulher samaritana. Jesus apresentou aquela água, que era ele próprio. Ele disse: Senhor, dá-me dessa água. Jesus disse: eu sou o pão da vida. E quem vem a mim, jamais terá fome. Que crê em mim, jamais terá sede. A partir de então, meus irmãos, nós precisamos entender que Jesus, como pão da vida, ele se apresenta como aquele que vai satisfazer não o apetite material, mas sim a fome de vida eterna que o homem tem. Afastado de Deus, agora o mandato cultural de trabalhar virou um fardo, virou uma desgraça para muitos. Ao invés de ter prazer em glorificar a Deus, reclamam, são insatisfeitos, querem mais do que precisam, não querem apenas o pão diário, mas querem o pão semanal, mensal, e que pode se acabar. Lembrando que a oração do domínio de Deus, a oração dominical, diz: o pão nosso de cada dia, dá-nos amanhã, amém?
Dá-nos hoje. O reino de Deus nos diz que a sua provisão está garantida hoje. Amanhã também. Mas por enquanto é hoje. Porque é hoje o dia. Não pense em melhorar a sua vida com Deus amanhã, não. Amanhã não te importa, não te interessa. É hoje. O dia é hoje. Eu sou o pão da vida. Jesus não está falando isso para você entender isso amanhã, depois de amanhã, para você crer nisso, quando você pensar que ele está dizendo hoje. Eu sou o pão da vida hoje. Hoje, aqui, agora. Eu sou a provisão de Deus para você hoje, porque você não conhece qual será o teu último dia. A eternidade não te pertence. Se tem uma coisa que muitos crentes, talvez, e até não crentes, não saibam, que quando a gente morre, a gente não perde a consciência da existência. Basta um segundo no inferno e toda a alegria desse mundo se transformará em tormenta. É agora. Cristo se apresenta hoje. Eu sou o pão da vida. É preciso, meus irmãos, entender, contanto, que quando apresentamos Jesus como alimento para a vida eterna, em primeiro lugar, estamos poupando as pessoas de um esforço desnecessário. Tem muita gente correndo atrás do pão que perece. Ok. Muita gente correndo atrás do pão que perece em Cristo, buscando em Cristo por motivações erradas. Mas aí, se eles forem realmente a Cristo, se a igreja for fiel à pregação do Evangelho, apresentando o que Cristo diz de si próprio, quando as pessoas em Cristo buscam que a sua materialidade, o seu materialismo, seja preservado, eternizado, guardado, estabilizado, conquistado, se a igreja pregar de fato, nós iremos poupar as pessoas desse esforço, porque é em vão buscar em Cristo aquilo que Ele nunca veio dar. Jesus não veio te dar coisas passageiras, Ele veio trazer as coisas eternas, Ele veio te oferecer a eternidade, e como Ele oferece a eternidade, Ele está te poupando do esforço em vão, de correr tanto atrás do que perece, e está te chamando para receber aquilo que não perece, trabalhar por aquilo que não perece. Ele exige de você obras da fé, e as obras da fé são essas: creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o pão de Deus enviado para você. Creia, creia, lance-se para dentro dele, confie plenamente nele, não o questione. Certo pregador, ele ia na casa de uma senhora muito rica lá na Inglaterra, e ele pregava para ela e tentava fazê-la entender o Evangelho. E ela, muito culta, uma mulher que estudava demais, ela dizia: não consigo, a minha razão não entende isso, a minha razão não aceita isso, eu não creio nisso, não dá para confiar. Quanto mais o senhor explica, mais eu acho que é muito simplório para a minha mentalidade. E um dia ele sai da casa dela, e ele percebe que no rio que passava à frente do seu jardim, tinha uma ponte nova, uma ponte diferente, uma ponte menor. E ele teve medo de passar naquela ponte. Eu achava que aquela ponte era frágil. E ele chegou no meio da ponte, ficou ali no início da ponte, tentando ver se de fato era confiável. Ele não tinha percebido. E ela gritou da janela, vendo: confie, pregador, pode passar, confie. E quando ele colocou o pé, o Espírito Santo disse: diga a ela, confie também, pode passar por Cristo. E ele voltou e disse: confie, não entenda, confie, confie, creia, confie. Lance-se para Cristo, entregue-se a Cristo,
Poupe-se do seu esforço de tentar fazer a obra de Deus. É Deus que faz você crer. E como é que Deus faz você crer? Ele me manda pregar o Evangelho. Ele manda os seus pregadores falar do Evangelho. Ele manda a igreja pregar o Evangelho. Hoje, quando virdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Confie no Senhor. Creia no Senhor. Lembre-se também que precisamos apresentar Jesus como o pão da vida. Porque Ele é o verdadeiro pão que Deus dá, Ele é o dom de Deus. Lembre-se que a salvação é pela graça, e a graça é dom, mas também a fé é dom. É o constrangimento gracioso de Deus. É o amor que nos constrange, que nos conquista, que nos arrebata, que nos tira dos nossos esforços, que nos leva a tão somente crer. Porque começa pela fé e termina pela fé. Ai de mim, se eu achar que o evangelho do começo da minha fé não serve para hoje. Pelo contrário, começou crendo que Jesus Cristo é meu Salvador e deve terminar crendo que Jesus é meu Salvador. Jesus é o dom de Deus para a minha salvação. Eu tenho que recebê-lo. O sinal do maná era o seguinte: o maná era dado no deserto. E quando eles receberam o maná, eles disseram: o que é isso? E a palavra, mais ou menos a ideia ali no hebraico, o que é isso? Eles não tinham como explicar. Mas seria Jesus maior que Moisés? Sim, porque Moisés não deu maná, quem deu maná foi Deus. Só que tem uma coisa: o maná dava nutrição. O verdadeiro maná, que é Jesus Cristo, Ele dá vida e vida eterna. Ele é o dom de Deus. O maná nutria somente a fome passageira, a fome material. Jesus é o dom de Deus, para que aquele que o receba pela fé seja alimentado eternamente. Ele é o verdadeiro pão de Deus. É o pão que desceu do céu para nos alimentar. A Ele a glória no seio da igreja. A Ele a glória para todos sempre. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Nós devemos oferecer Jesus. Jesus é tudo que nós temos, irmãos. Jesus é o bem mais precioso que a igreja tem. A igreja não precisa oferecer a ninguém motivos carnais de servir a Jesus. Apenas apresenta a Jesus, o pão da vida. Apresenta a Ele na sua simplicidade, no seu poder, na sua singeleza. Apresente Jesus. Porque com certeza alguém dirá: Senhor, dá-nos deste pão. Eu encontrei o lugar onde o apetite da minha alma vai acabar. E nunca mais a minha alma vai precisar de correr atrás de nada que seja mais importante, mais nutritivo, mais consistente, mais substancial, mais essencial, melhor que Cristo. Nada. E em terceiro lugar, precisamos apresentar Jesus como pão da vida, porque Ele é o alimento que dá vida. Preste atenção, Jesus não é só o dom, Ele também é o doador. Ele é o pão que dá vida e sustém ela. Jesus dá a vida espiritual e Ele mesmo a sustenta. Ele se doa para dar a vida eterna. Ele começa a explicar isso da seguinte forma: mesmo que vocês não tivessem crido em mim, vocês viram, mas não creram, apesar da vossa incredulidade e da cegueira espiritual, vocês não vão impedir a obra do meu Pai Celestial, porque todo aquele que vem a mim é porque meu Pai me dá. É Deus que oferece o Evangelho. É Deus que faz o Evangelho conhecido. E quando Deus faz o seu Evangelho conhecido, Ele não aponta para as soluções materiais que alguém possa dizer através de Cristo. Ele aponta para Cristo. Deus, o Pai, glorifica o seu Filho. Ele aponta a Jesus. Então todo aquele que o Pai me der virá a mim. Quando Deus abre os olhos de alguém para conhecer o pão da vida, Ele diz: é meu filho, é este meu filho. Vá, meu filho. E todo aquele que o Pai me der, eu não vou lançá-lo fora, eu o receberei, eu o abraçarei. Ele diz em outro texto: e ninguém poderá arrebatar das minhas mãos. Porque agora Ele passará a nutri-lo, a sustê-lo, a sustentá-lo.
Ele desceu do céu, não foi para fazer a vontade dele. Jesus não veio com um plano novo. Jesus não veio com um plano quaisquer. Jesus não veio para analisar a situação e dar um relatório para Deus. E Deus disse, vá lá e faça do seu jeito. Não. Jesus já veio com um plano certo. Eu quero só dizer isso aqui, meus irmãos. Lembre-se que no começo da narrativa, eles foram a Jesus buscar resposta, mas Jesus já tinha o conselho de Deus. Jesus já tinha o decreto de Deus. E o decreto de Deus era fazer a vontade dele. E a vontade do Pai era essa. A vontade de Deus era essa, de que Jesus recebesse todos aqueles que viessem a Ele, e que Ele garantisse que nenhum que se perca, que nenhum venha a se perder, mas pelo contrário, Ele que é o pão da vida e se doa para aqueles que o recebam tenham a vida eterna. Ele os sustém para que seja no último dia ressuscitado, assim como Ele ressuscitou também. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o princípio e o fim da nossa caminhada peregrinatória como cristãos, como discípulos dele. Enquanto sustentados por ele, alimentados com ele, por ele, repartamos o pão, ofereçamos o pão, mas nunca deixemos de nos alimentar do pão. O maná era diário, mas o maná no sábado também parava, cessava. É bom lembrar que a obra da salvação, você precisa buscar no Senhor Jesus a nutrição sempre, mas também você precisa de descansar, que Ele te mantém. Você precisa de descansar na obra que Ele começou em você. A obra de Deus não falhará. Aquele que Deus começa a sua obra, Ele termina para a glória dEle. Porque ele dá o pão da vida, Ele dá o pão que mata a fome espiritual. Diga, Ele disse, aquele que comer deste pão jamais terá fome, jamais terá fome. Hoje a tua vida não é de apetites contra a glória de Deus. A tua vida não pode ser mais de apetites para o teu próprio desejo. Alguém chegou a dizer que quando a igreja se alimentar de Jesus, ela não vai ter mais medo de enviar missionários, de pregar o evangelho, de passar fome por causa do evangelho, de passar necessidade por causa do evangelho, de sofrer perseguições por causa de Cristo, de se sentir, ou talvez de passar por situações de desespero até por causa de Cristo. Porque quando a igreja ela prova mais de Cristo, quando a igreja ela se alimenta mais de Cristo, ela é mais forte, ela é mais operosa, ela é mais vibrante, porque ela está sustentada, nutrida, ela está consciente, ela está fortalecida, mas ela também está estabelecida, confirmada, de que a obra começou, a obra vai terminar. Mas Jesus disse, todo aquele que vem a mim, ele fala da coletividade, mas ele também fala da individualidade. E todo aquele que crê, ele cuida da igreja toda e cuida de cada um. Ele sustém a cada um, provando de que a obra dele é efetiva, é poderosa, é eficaz. Ele dará um bom termo. Por fim, você que nesta noite ouviu a palavra do Senhor, lembre-se que todos os teus apetites, todas as tuas aspirações, todas as tuas vaidades, tudo aquilo que você busca de passageiro em Cristo, Ele não te dará. Ele não veio para te dar essas coisas. Não se esforce por isso, é perda de tempo. Busque a Cristo, busque o alimento que não perece, busque a palavra dEle, creia nele, receba-o como dom de Deus para a vida eterna. E ao receber, crendo nele, tenha a certeza disso, que você tanto receberá a vida eterna, como será sustentado por Ele. E Ele garante que a sustentação que Ele te dá, não serve somente para esta vida, mas tanto na vida quanto na morte. Ele te garante que a vida dele triunfará em você, até mesmo depois da morte. Mas Ele te garante que aqui, tanto no corpo, tanto na alma, você estará satisfeito nele. Você viverá satisfeito nele. Você viverá somente para Cristo. Quem tem Jesus, tem tudo. Quem não tem, não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Quem ama este mundo, lá no céu
não tem nada. É hoje. Ou Jesus, ou nada. Entregue-se a Ele. Venha a Ele. Renda-se a Ele. E somente Ele seja louvado e glorificado no meio da sua igreja. Deus seja louvado.